Para a mensagem desta noite, intitulada Característica de um Bom Conselheiro. Eu gostaria de dizer para você que ser conselheiro é um privilégio, não é fácil, ou ser aconselhado ou ser conselheiro. E nesta noite eu gostaria de compartilhar com vocês em alguns minutinhos acerca desse propósito, dessa característica, deste momento. Eu, quando era menino, fui embaixador do rei, aí fui candidato, são os postos: candidato, arauto, escudeiro, cavaleiro, embaixador plenipotenciário 1, 2 e 3 e conselheiro. E eu pude fazer todos esses postos até chegar a conselheiro. Meu querido, não é fácil você estudar, não é fácil você chegar no momento em que você se considera pronto para conselhos, porque jamais a gente se considera um conselheiro, a gente sempre busca. Eu me lembro que na semana passada eu tive o privilégio com o pastor Cláudio de visitar todas as comunidades terapêuticas, e nós visitamos primeiro a fazenda, e ali eu escutei todo mundo no dia. Depois eu fui para o sítio, escutei todo mundo no sítio. Depois eu fui para o recanto, escutei todo mundo no recanto. Irmãos, quando eu cheguei em casa, abri a porta, eu já estava sobrecarregado. Aí a Simone: vamos conversar? Eu falei: Simone, o que eu menos quero é conversar. O que eu quero é tão somente ficar quieto, não ouvir mais nada e descansar. Amados, a questão do conselho, a importância do conselho, ele é fundamental para todos nós precisamos de conselheiros. Nesta semana, chegou em nossa igreja um casal de pastores de outra igreja, que eles pediram: pastor, por favor, nós fazemos parte de uma outra igreja, mas a nossa outra igreja está um tanto quanto isolada, nós queríamos nos filiar com o Senhor, com a igreja Shema, porque nós estamos sozinhos, e os pastores disseram para nós: nós precisamos de conselheiros. Meus queridos, todos nós precisamos de conselheiros, pastores, ovelhas, líderes, liderados. A Bíblia, ela está recheada de conselhos. É bem verdade que se você chegar na Saraiva, em uma dessas editoras, o que mais se vende é livro de autoajuda, onde diz o que você deve fazer, como você deve fazer. Mas, meus queridos, muito mais do que um livro, muito mais do que uma capa bonita, do que um tema brilhante, nós precisamos de forma prática entendermos acerca do conselho, sermos aconselhados ou sermos conselheiros. Se você fizer uma panorâmica na Bíblia, você vai ver muitos textos bíblicos sobre conselhos. Eu vou destacar alguns deles para vocês. Alguns estão no livro de Provérbios, outros estão nos Salmos. O primeiro é Provérbios 11:14, que diz assim: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas a multidão de conselhos há segurança. Outro texto diz lá em Provérbios 21:30: não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Provérbios 15:22 diz: quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselhos, eles se firmam. Provérbios 19:20 diz: ouve o conselho, recebe a correção, para que no fim sejas sábio. Muitos textos bíblicos mostram para nós acerca do conselho. Nós precisamos atentar para isso, recebemos bem conselhos. E o texto desta noite que nós vamos compartilhar é um texto brilhante, que eu sou apaixonado por ele, que está no livro de Êxodo, capítulo 18. Eu não vou ler o texto, mas vou contar um pouquinho desse texto para você. O título do texto de Êxodo, capítulo 18, está assim: a visita de Jetro. É interessante que Jetro era sacerdote de Midian, e você sabe que Jetro era sogro de Moisés.
Moisés foi o homem chamado por Deus para libertar o povo do cativeiro do Egito. E lá, com 80 anos, Deus fala com Moisés e fala assim: Moisés, você vai libertar o meu povo. Diga-se de passagem que o povo que ele tinha que libertar era cerca de 3 milhões, diga, 3 milhões. É muita gente. Aí Moisés o que fez? O texto bíblico de Êxodo capítulo 18, ele foi até o sogro Jetro, e Jetro recebeu a sua filha durante esse período de transição, Zípora, e os 2 filhos, Gerson, e o segundo filho, que está no versículo de número 5 e 4, Jetro, um dos filhos, e 4, Eliezer. Assim, o sogro recebeu os 2 filhos, os 2 netos e a filha, e ali ficou com eles durante um período. E Moisés retornou para o Egito, e lá nós sabemos o que Moisés fez. Nós tivemos as 10 pragas, Deus falou, Moisés disse que não iria. Eu resumo a história, que Deus fez algo tremendo, algo magnífico. O povo foi liberto, Faraó veio atrás, eles passaram pelo Mar Vermelho, o mar se fechou, o povo egípcio morreu, e ali estava Moisés, agora liderando 3 milhões de pessoas. É interessante que Moisés, mesmo antes ter dado muitas desculpas, que não tinha capacidade, não sabia falar, não tinha jeito, mas ele estava à frente do povo. Na primeira batalha, ele estava com as mãos levantadas. Enquanto ele estava com as mãos levantadas, o povo vencia. Quando ele baixava a mão, o povo perdia. E assim, os auxiliares levantaram as mãos de Moisés, e aquela batalha foi uma vitória generalizada, e Deus continuou a fazer aquela grande obra na vida de Moisés, amém? Mas o mais interessante nesse capítulo 18 é que Moisés volta, e então o sogrão dele, Jetro, já sabe do retorno de Moisés e fala assim: eu vou ao encontro do meu genro, entregar a minha filha e os meus netos. E é interessante que ele chega lá, Moisés sabe de tudo, se aproxima de Jetro, começa a falar dos feitos que Deus havia realizado na vida dele. Aí Jetro só observa, fica feliz, entrega a filha dele para Moisés, entrega os netos para Moisés. Mas eu resumo a história que no outro dia pela manhã, Jetro acorda e ele olha aquela multidão de pessoas, ele olha Moisés ao longo, todos de pé, esperando Moisés julgar um por um. Imagine, uma fila enorme, centenas de milhares de pessoas esperando a definição de Moisés. Às vezes um estava com um problema com a sogra falou mal de mim, estava na fila. O outro estava com um problema com o cachorro que tinha mordido o vizinho, estava ali também. Esse problema que você tem, estava todo mundo na fila. Um montão de problema. Um usou droga, o outro roubou a televisão. Naquela época não tinha televisão. Mas imagine, todo tipo de problema, pequeno, médio e grande. Moisés ali, aguardando um a um. Primeiro, tudo bem, tá? Perdoa a sogra, pode ir embora. Você agora escuta o problema. Meu irmão, se eu escutando 20 pessoas, eu ficava estressado em casa. Imagine Moisés, centenas, milhares de pessoas, e ele não parava. O texto diz, em Êxodo capítulo 18, e eu imagino que Jetro deve ter pensado assim: eu trouxe a minha filha para o meu genro, eu trouxe os meus netos para o meu genro, e pelo que eu estou vendo, ele não vai dar tempo nem de dar um beijinho na minha filha, não vai dar tempo nem de jogar bola com os meus netos, porque ele só vive trabalhando, ele só vive resolvendo o problema dos outros. Não é possível. Aí Jetro olha para Moisés com sabedoria e diz: Moisés, você é líder, eu te respeito muito, mas eu posso te dar um conselho, Moisés? Claro, meu sogrão, diga o conselho.
não é bom que você resolva o problema de toda a multidão. Assim você não vai aguentar, nem você nem o povo, porque o povo fica de pé o tempo todo. É tipo uma fila no banco. Você no banco pode sentar? Não, tem que ficar em pé. E a regra era ficar de pé. Sendo centésimo, sendo milésimo, tinha que ficar em pé até Moisés resolver o seu problema. Ou seja, estava todo mundo estressado e Moisés muito mais ainda. Aí Jetro diz: faça o seguinte, eu te dou um conselho de vida, 50, 10, 50, 100, 1000. Escolha líderes entre líderes, cada um vai resolver os problemas menores. Quando tiver um abacaxi muito grande, aí leva para você e você resolve. Aí Moisés falou: esse meu sogro é inteligente mesmo, muito bom, a partir de agora eu vou fazer isso. E a partir daquele momento, através do conselho de Jetro, Moisés mudou uma estratégia e começou a viver com sua esposa, com seus filhos, e foi um grande líder da história. E o texto bíblico descreve que logo após isso, Jetro retornou para sua casa. Meu querido, hoje nós vamos aprender sobre conselhos e conselheiros. Quantas pessoas entram no meu gabinete lá, querendo receber o sim, e muitas das vezes eu digo não. Essa semana eu fui na casa de recuperação, ou melhor, na comunidade terapêutica, e eu estava conversando com alguns meninos, e alguns falaram assim: pastor, eu posso lhe falar uma coisa? Pode. Ó, pastor, eu não gosto muito do senhor não, porque o senhor faz as coisas muito rápido. O senhor vem aqui, daqui a pouco o senhor nem me escuta. E eu entendo, mas meu querido, não tem como escutar todo mundo, senão eu vou ficar louco. O texto bíblico mostra para todos nós que nós temos que seguir conselheiros, escolher as pessoas que devem nos aconselhar. Nem sempre o seu conselheiro vai ser Moisés, nem sempre o seu conselheiro vai ser o pastor Denilson, mas você tem que selecionar um conselheiro, amém? E nesta noite você vai ter os pré-requisitos para escolher um bom conselheiro. Se o seu pastor, se o seu líder da sua igreja, muitas das vezes não consegue resolver o seu problema, o problema não está nele, o problema está em você. Porque de fato você que tem que escolher outro conselheiro. Ah, pastor, eu vou sair daqui da igreja hoje e vou escolher o primeiro. Não. Para escolher um conselheiro, você tem que saber características de um bom conselheiro. Porque se você perguntar para uma pessoa do mundo e estiver passando por problemas conjugais, a primeira coisa que ele vai falar para você é o quê? Chuta o pau da barraca, larga essa mulher, larga esse marido. Se alguém te faz mal, e se você consultar uma pessoa sem Deus, ele vai te dar um conselho: faça a mesma coisa com ele. Quantas vezes eu vejo no painel e no vidro dos carros: eu desejo a você o dobro que você me deseja. Aquela frase não é uma frase desejar o bem, é o mal. Na verdade, os conselheiros estão aí, mas nós temos que selecionar. E a primeira característica de um bom conselheiro é aquele que valoriza a família. Jetro, no versículo de número 2, ele valorizava a família. Ele falou: Moisés, eu vou pegar sua filha, ou melhor, minha filha e sua esposa e meus netos, e vou levar e vou trazer para você de novo. Depois ele voltou com a família. Meu querido, olhe para mim, o bom conselheiro é aquele que valoriza a família, a união da família. E dentro desse aspecto, união da família, é que tem experiência de família. Ninguém pode te dar um conselho de família se a família dele é toda desestruturada. Ninguém pode te auxiliar se ele não vive isso. O bom conselheiro que você precisa selecionar precisa ser uma pessoa que valorize a família.
A segunda característica é aquele que sabe ouvir com paciência. É um bom ouvinte. Ah, meu querido, isso eu falho muito. Eu não consigo ficar muito tempo, porque é muita gente. Mas você tem que selecionar uma pessoa que saiba te ouvir, que tenha tempo para você. Em terceiro lugar, é aquele que se alegra com as bênçãos e atributos realizados pelo Senhor. Quando Moisés relatou tudo para Jetro, Jetro se alegrou. É interessante que no verso 1 diz que Jetro já sabia de tudo que estava acontecendo com Moisés. Aí quando ele se apresenta para Moisés, Moisés conta tudo para ele. Se fosse eu ia falar: calma, eu já sei de tudo, passa essa parte. Mas o texto bíblico diz que Jetro ouviu tudo, e depois que Moisés falou tudo, ele falou assim: muito bom, Moisés, mas glória a Deus por tudo isso. O bom conselheiro é esse, que valoriza as coisas de Deus, que valoriza a família, que é um bom ouvinte. Em quarto lugar, é aquele que, meu querido, na verdade, oferece um sacrifício ao Senhor. O texto bíblico descreve de forma grandiosa no verso 12, que depois de tudo isso, Jetro, sabendo de tudo isso, ele oferece um sacrifício a Deus em cheiro suave ao Senhor. O bom conselheiro é aquele que glorifica a Deus, que entrega a vida ao Senhor, que se sacrifica em prol do Senhor. Em quinto lugar, o bom conselheiro é aquele que identifica com sabedoria comportamentos anormais. O bom conselheiro não é aquele que só te fala assim, que fala o que você quer, o que você deseja. É aquele que identifica e te ajuda, te corrige, fala a verdade com amor. Identifique conselheiros, identifique pessoas de Deus. Em sexto e último lugar, o bom conselheiro é aquele que inclui sempre Deus em suas orientações. No verso 19, Jetro diz assim: eu vou te dar um conselho, conselho de Deus. Eu vou te dar um conselho de Deus. Reúna, faça divisões. Conselho de Deus. Meu querido, nós poderíamos ficar aqui falando muitas características de um bom conselheiro, mas essas, segundo Moisés, à luz de Jetro, nos bastam para que possamos ter bons conselheiros. Eu gostaria de apenas avançar um pouquinho, porque dentro desse conselho de Jetro, e esse verso eu gostaria de ler com você. Abra lá sua Bíblia, nesse mesmo capítulo 18, e eu vou ler o versículo 21 e 22, que diz assim: o conselho de Jetro a Moisés. Êxodo 18, 21. Escolha, Moisés, dentre o povo, escolha homens capazes, escolha homens tementes a Deus, escolha homens dignos de confiança, escolha homens inimigos do ganho desonesto. Eu vou concluir esta pequena mensagem dizendo para você quais são as pessoas que você precisa escolher. Nós falamos as características de um bom conselheiro: valorizando a família, que saiba ouvir, que alegra com sua bênção, que oferece sacrifícios a Deus, que na verdade identifica com sabedoria as suas anomalias, as suas falhas, e em sexto e último lugar, que na verdade sempre inclui Deus nas suas orientações. Mas eu gostaria de, nesta noite, um pouquinho mais, analisar o conselho de Jetro. Nós analisamos as características do conselheiro, mas vamos analisar um pouquinho acerca do conselho dele. Ele olha para Moisés e diz: Moisés, você precisa escolher pessoas capazes, pessoas habilitadas. Essa é uma característica imprescindível, meu querido.
para o conselho de Jetro. Uma pessoa capacitada, uma pessoa que tinha experiência de vida, uma pessoa idônea, uma pessoa reta. Quantas e quantas vezes a gente dá com os burros na água? Quantas vezes a gente se dá mal? Porque muitas das vezes a gente não atenta para esse detalhe fundamental. Quem está te aconselhando? O tipo de conselho está saindo de uma pessoa que está habilitada, que tem conhecimento. Você está com problema no cartão de crédito, está com um problemão lá, comprou, a dívida está lá, está crescendo. Aí você chega com uma pessoa, está toda enrolada em dívida, o que eu faço? Ela fala: eu conheço fulano de tal, ele empresta dinheiro, olha, molezinha, não consulta nada, olha, molezinha. Você quer quanto? Você vai lá agora, já sai com o dinheiro. Olha o conselho. Daqui a pouco a pessoa sai enforcada dali. Aquele dinheiro que era uma solução passa a ser o quê? Um problema maior ainda. Quantas pessoas estão assim? É um exemplo simples. Se você quer um bom conselho acerca das suas finanças, procure uma pessoa habilitada. Olhe para a vida dele ou dela, é equilibrado, sabe administrar, consegue administrar o que tem. Ele está habilitado para te aconselhar nessa área. Está passando um problema familiar, uma crise conjugal tremenda. Você está se aconselhando com quem? Olha a vida dessa pessoa. Qual o tipo de conselho que ele está te dando? A pessoa tem que ser habilitada para que ela possa te ajudar. Ela tem que ser uma referência para você, amém? Jetro fala para Moisés: escolha pessoas habilitadas. Não é qualquer um, não é jogar o cartão, quem pegar vai ser o líder de 100, de 10, de 1000, não. Escolha, selecione. Em segundo lugar, ele diz nesse texto bíblico: pessoas tementes ao Senhor. É importante. Você está com um problema, está com uma crise, tem que consultar um especialista. Verifica se esse especialista é temente a Deus ou não. Porque, meu querido, se você consultar uma pessoa que não é temente a Deus, ele pode ter habilitação, mas se não for servo do Senhor, o conselho pode sair pela culatra. Tem que ser uma pessoa temente ao Senhor, que tem os teus princípios, que creia no mesmo Deus que você crê. Temente ao Senhor, seja servo do Senhor. Quantos médicos, psicólogos, psiquiatras, evangélicos, homens de Deus, mulheres de Deus estão à disposição? Priorize isso. Em terceiro lugar, Jetro fala: escolha pessoas de confiança. É interessante que é diferente. Cada uma característica tem a sua peculiaridade. Confiança se conquista. O bom conselheiro é aquele que está sempre contigo, em todos os momentos. A confiança se adquire com o passar do tempo. Escolha pessoas assim, selecione, priorize. Moisés estava com o abacaxi na mão, mas Jetro falou assim: escolha pessoas de confiança. Em quarto e último lugar, ele diz: escolha pessoas que são amigos da honestidade. Ele na verdade diz o inverso: inimigos da desonestidade. Mas eu vou colocar o contrário aqui para facilitar o entendimento. Pessoa honesta hoje em dia está difícil de achar. Tem até crente que acha celular e não devolve. Tem até crente que acha carteira e não devolve. Ah, mas é crente? Crente é, mas não é honesto. Na verdade, uma condição para ser cristão deveria ser honesto, mas hoje em dia não está sendo. Honestidade. Está na igreja, mas é desonesto, não pode ser seu conselheiro.
Se eu deixar um celular, se eu deixar um dinheiro, será que vai sumir dentro da igreja? Escolha pessoas que sejam honestas. E o texto bíblico ainda diz assim, que decide. Olha o texto bíblico, que coisa maravilhosa. Estabeleça como chefes de 1000. E aqui diz de forma clara que aprenda a descentralizar as tarefas. Pessoas honestas e que possuem características básicas. Aí ele diz assim: Moisés, descentralize. Coisas difíceis você resolve, coisas fáceis você descentralize para os outros. Isso tudo no ambiente de conselho. Tem gente, meu querido, que não consegue resolver as coisas pequenas, como vai resolver as coisas grandes? Quando Saul perguntou para Davi: vem cá, meu filho, você quer lutar contra gigante Golias, mas você é tão pequenino, você é franzino, você não consegue? Aí ele falou: não, eu já matei um leão e já matei um urso. Ou seja, para que você possa vencer os grandes gigantes, você tem que vencer os pequeninos. Para que você possa resolver as coisas grandes, os grandes problemas, você tem que solucionar os pequenos problemas. Jetro, sogro, diz: descentralize, resolva as coisas grandes, mas as pequenas, deixe que os outros resolvam. Meu querido, nesta noite eu gostaria de concluir essa pequena palavra ao seu coração acerca do bom conselho e do conselheiro. Como você está vivendo? Que momento você está vivendo na vida? Você está, conforme Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes teu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você está sendo rodeado de pessoas de Deus ou pecadores, escarnecedores, injustos ou ímpios? Bons conselhos virão de pessoas de Deus. Eu concluo essa mensagem dizendo um personagem da Bíblia chamado Roboão, filho de Salomão. Roboão era rei. Após a morte de Salomão, ele assumiu o reinado. Aí então, no finalzinho do reinado de Salomão, Salomão começou a apertar o parafuso. Aí assumiu Roboão no reinado. Aí o povo chegou a pedir para Roboão: Roboão, você tem, por favor, como diminuir os impostos, pegar leve? O teu pai Salomão, no final do reinado dele, ele apertou muito. Tem como o senhor dar uma afrouxada só um pouquinho? Aí ele, Roboão, assumindo o reinado, de início, chamou os sábios, os líderes, e falou assim: liderança capaz, o povo está sendo apertado, está pedindo um pouquinho de misericórdia, o que vocês acham? Aí a liderança capaz falou assim: olha, afrouxa um pouquinho, desaperta para apertar depois. Conselho sábio. Se você fizer isso, se você agradar o povo agora, você conquista o povo o resto do seu mandato. Aí ele: legal, maneiro, bom conselho. Aí saiu dali, ele falou: sabe uma coisa? Eu vou consultar os meus amigos, a galera. Aí chamou a juventude: vem cá, juventude, o povo está reclamando. Os meus conselheiros falaram que eu devo afrouxar um pouquinho. O que vocês acham? O que a galera falou? Bota para arrebentar. E diga para o povo: se o seu pai apertou com o dedo mindingo, fale que você vai apertar com tudo que tem direito. Meu querido, o reinado de Roboão foi uma catástrofe. Sabe por quê? Porque ele deixou de ouvir os conselheiros capazes
para ouvir e obedecer a galerinha jovem, desabilitada, descompromissada com Deus, que não valorizava a família, que não reconhecia o senhorio do Senhor, que não tinha contato com Deus. Quem tem sido o seu conselheiro? Quem tem sido o seu eminência parda? Já estudou psicologia? Aquele que tem te influenciado. Eu gostaria de colocar esse versículo para você nesta noite assim: não há sabedoria, não há inteligência, não há conselho contra o Senhor. Provérbios 21, 30. Se existe um conselho bom, poderoso, eficaz, eficiente e efetivo, esse vem de Deus através de um homem ou uma mulher de Deus. Selecione os seus conselheiros. A sua vida vai mudar da água para o vinho. Você será feliz e será abençoado. Esse é o meu desejo. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus te abençoe.